Bom, primeiramente, meu bom dia aos alunos da Universidade Federal da Paraíba de João Pessoa, do sexto período de administração. Saudações também à professora Amanda e ao Kainan Maris Rodrigues Silva, que me mandou um e-mail para que eu possa responder então umas perguntas com relação à carreira corporativa, perguntas com relação à remuneração, perguntas com relação à contratação de empregados e sucessão de cargos. Bom, para mim é um prazer muito grande estar falando com vocês e eu vou então tentar responder as perguntas da melhor maneira possível e eu espero que contribua para o trabalho que vocês estão fazendo aí na universidade. A primeira pergunta que o Kainan me mandou aqui é para que eu fale sobre a minha carreira e como que eu cheguei ao posto que eu tenho hoje. Eu falo aqui de Chicago, dos Estados Unidos da América. Eu já estou aqui nos Estados Unidos já faz 13 anos. Eu vim para cá para fazer um mestrado em administração de empresas no ano de 1997. Eu fiz o mestrado chamado MBA, Master of Business Administration, na cidade de Glendale, no Arizona. Fiz o mestrado por 2 anos, depois do mestrado eu fui para o Texas, em Houston, onde eu trabalhei para uma empresa chamada FMC. Eu comecei como analista financeiro, depois fui promovido a gerente comercial e no 5º ano naquela empresa, eu já estava lá há 5 anos, eu recebi uma terceira promoção que foi então para gerente financeiro na área de projetos. Quando eu estava então nesse cargo, eu recebi uma chamada telefônica da GE, da General Electric, que me convidou para trabalhar como gerente financeiro de projetos em Houston. Então aceitei, eu saí da FMC e fui para a General Electric, e a General Electric então me contratou e depois de um certo tempo me promoveu ao posto de controlador. Eu então hoje sou o controlador da área de operações na GE e estou na cidade de Chicago. Eu de Houston eu me mudei para Chicago, onde eu estou hoje aqui na GE. Eu acho que o Kainan também me pergunta quais foram os maiores desafios enfrentados. Olha, os desafios foram, foram vários. Se tivesse que escolher um dos maiores desafios, eu acho que o desafio de vir para os Estados Unidos como brasileiro, enfrentar uma cultura diferente, enfrentar uma língua diferente, eu acho que esse foi o maior desafio, principalmente no meu caso, porque eu trabalho na área financeira e eu lido com americanos. Eu tenho um grupo aqui no meu trabalho de 30 pessoas mais ou menos que trabalham para mim e são todos americanos. Então o desafio para mim, é claro que agora eu já estou aqui há 13 anos, já estou acostumado, já estou basicamente ambientado à cultura americana, mas os primeiros 2, 3 anos você acostumar com a maneira de pensar do americano e especialmente com a língua, eu acho que isso foi o maior desafio, de enfrentar uma cultura diferente, principalmente na área de negócios, né? Porque as coisas acontecem muito rápido na área de negócios, não tem tempo para você ficar traduzindo, você tem que pensar e dar as respostas, muitas vezes a resposta é de imediato e se você não estiver preparado, muitas vezes você pode tomar a decisão errada. Então esse foi o maior desafio. Deixa eu ver então aqui a pergunta número 2, que o Kainan me mandou. A segunda pergunta, que eu fale um pouco sobre a GE, da minha área, que tipo de profissional eu quero trabalhando comigo e como são selecionados os funcionários. Então a pergunta tem 4 partes, né? Então vamos tentar respondê-las uma a uma. Então sobre a GE. A General Electric é uma empresa enorme. A General Electric vende aproximadamente 180 bilhões de dólares por ano. B de bola, 180 bilhões de dólares por ano. Existem várias divisões na GE. A GE tem negócios na área de energia, por exemplo, nós vendemos equipamentos para a Petrobras, no Rio de Janeiro. A GE tem negócio na área de saúde, vendemos equipamentos para os hospitais, não só do Brasil, como da Europa, da Ásia, do Oriente Médio. A GE tem negócio na área de turbinas de avião,
você pega um avião, por exemplo, vai para o Rio de Janeiro, preste atenção na turbina. A turbina pode ser uma turbina da GE. Então é uma empresa enorme, 180 bilhões. Uma coisa que está diferenciando a GE ultimamente é que no passado a maioria das vendas da GE eram vendas internas, domésticas nos Estados Unidos. Hoje em dia, mais de 50% das vendas da GE vem de fora. É uma empresa americana, mas mais de 50% das vendas vem de outros países, o que é interessante e mostra um pouco da dinâmica que existe no mundo hoje. A GE ela é uma empresa que se baseia em uma meritocracia, aqueles que trabalham bastante, aqueles que consideram-se que têm o mérito, eles são promovidos mais rápidos do que aqueles que não têm o mérito. Existe um processo de avaliação muito intenso na GE, eu como gerente tenho que avaliar meus empregados, eu sou avaliado constantemente pelo meu chefe, e esse processo de avaliação que acontece na GE é um processo muito rigoroso, é um processo muito importante e é basicamente como que a GE promove os empregados, através dessa avaliação feita não só pelos nossos chefes, mas isso é um processo de avaliação também chamado processo de 360, nós somos avaliados pelos nossos pares e subordinados. Pergunta aqui ainda como são selecionados os funcionários e que tipo de profissional eu gosto trabalhando comigo. Então vamos falar primeiramente do tipo de profissional que eu gosto trabalhando comigo. É claro que a parte técnica é importante, mas eu dou muito mais valor à parte de atitude do profissional. É muito fácil você conseguir uma pessoa com conhecimento financeiro, pessoa que conhece o balanço, conhece a demonstração de resultados, entende o que é um fluxo de caixa, mas a parte de atitude você não aprende na escola. Então eu dou muito valor a essa parte quando estou contratando um empregado. Arrogância, falta de humildade, por exemplo, é uma coisa que eu não admito na minha equipe. Na verdade, nós temos aqui um lema que nós dizemos que se no mesmo dia nós somos capazes de aprender uma coisa e ensinar duas, a equipe vai estar crescendo. Então acho que o que eu mais valorizo quando estou contratando um empregado é realmente a parte de atitude. Prestamos atenção na parte técnica também, mas a parte de atitude é muito importante. Como são selecionados os funcionários? Olha, o processo de seleção, acho que eu posso resumir, existem 4 etapas. Né? A primeira etapa é publicar o cargo no nosso site. Então, se hoje, por exemplo, você for no site da GE, que é aberto a todos, www.ge.com/br, tem / travessão inclinada BR, www.ge.com/br. Você vai lá na parte de carreiras, você vê então os cargos que estão disponíveis. Então esse é o primeiro passo. Candidatos na área da GE internamente e candidatos que não são da GE, externos, podem aplicar para o trabalho. Feita a aplicação, os currículos então são mandados para o nosso gerente de recursos humanos. Eu tenho visibilidade também dos currículos que são mandados. Agora, como o volume geralmente é muito grande, o gerente de recursos humanos faz uma filtragem, e essa filtragem é feita através de uma análise do currículo, para ver se o currículo encaixa com a posição, e também uma chamada telefônica para aqueles que são os currículos que se adaptam bem ao cargo. O gerente de recursos humanos e muitas vezes eu ligamos para o candidato e a gente gosta de pegar o candidato de surpresa e fazemos umas 2, 3 perguntas para saber como que ele responde e como que ele reage a uma situação de pressão e uma situação de surpresa. Esse é outro passo. O terceiro passo é trazer aqueles candidatos que passaram, que tenham não somente um bom currículo, mas também que passaram pelo processo de filtragem inicial através do telefone, para que eles venham à empresa para fazer uma entrevista. Essa entrevista geralmente dura mais ou menos um dia inteiro. O candidato vem, ele conversa 1 hora comigo, conversa com meus colegas, conversa com o gerente de recursos humanos, e é uma entrevista que
se baseia muito mais em saber que tipo de personalidade nós estamos lidando do que com a parte técnica. A parte técnica é vista através do currículo e através da primeira filtragem através do telefone. Quando o candidato vem para conversar conosco, o que é mais importante é como o candidato se porta, que tipo de atitude. A gente tenta ver, existe arrogância. Esse tipo de pessoa tem espírito de corpo. É uma pessoa que vai se dar bem com a minha equipe. Então nós estamos sempre pensando nesse lado de personalidade do candidato. O último passo então, depois que feitas as entrevistas, geralmente nós trazemos de 3 a 5 candidatos no máximo para uma vaga. É conversar com os colegas que entrevistaram esses candidatos e fazer uma decisão final. A decisão não é uma decisão unilateral, é uma decisão feita em conjunto com os componentes do pessoal da empresa. Então é uma decisão democrática. Então, basicamente, esses 4 passos sumarizam o processo de seleção da GE. Existem mais perguntas aqui, eu vou dar uma pausa agora e fazer então uma outra vinheta, porque senão o vídeo fica muito comprido, tá bom? Eu tenho mais 3 perguntas para responder.